Imagens de Zudomuns musculosos. Google buscar. Não, pior, tipo, não tem aquele meme do Olá, artista de fetiche. É esse episódio que acontece na Stropmon vs Jokermon, né? É esse, pô, referência, piada tá pronta, não é? E é esse o episódio também que vai mudar a abertura, né? É esse episódio que Mad Pulse vai mudar, não é? Né? A abertura vai mudar, não vai? Senhoras e senhores, pelo bem da nação, devo informar para acalmar seus corações. Clay Arslan ainda está girando saudável na abertura. Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que critica as entregas dos Correios. Hoje, com o episódio 28 de Beat Break, let's go! Começo de mais um arco. Aí, ó, pra quem duvidou de mim. Já estamos nos 30. Olha, já vou falar aqui minha opinião. Eu acredito que esse provavelmente foi o melhor episódio, assim, de início de arco, cara. O que vocês acham? Eu acho justo, eu consigo viver com essa opinião. Eu consigo concordar com isso até bem facilmente, na verdade. Porque tá, o episódio 1, eu já tenho minhas críticas sobre ele, e o público tá comigo nisso, o povo está do meu lado, do nosso lado. E o episódio 13, ele foi legal, ele foi legal e foi muito divertido, mas eu diria que ele é mais um episódio engraçado do que qualquer coisa. É, porque esse aqui, né, ele teve, assim, um pouco mais de profundidade, assim. Os personagens foram introduzidos, assim, já falando, conversando, assim, com algumas frases, assim, filosóficas, e teve muita ação, luta, né? Vamos falar a respeito disso. É realmente um episódio muito marcante, na verdade, pelos personagens dele. É de novo um episódio muito esquisito, mas dessa vez eu acho que o conteúdo dele é divertido o suficiente pra passar de estranho pra intrigante. Justo. E esse episódio, ele me passa a mesma sensação do episódio 4, onde ele é mais um episódio de apresentação, mas ainda assim tem momentos de ação muito criativos e dinâmicos. E os dois também tem a ver com veículos sendo explodidos, então tem isso também. Esse episódio, pra mim, é pela terceira vez seguida um episódio que só quer chegar na segunda metade dele logo, mas dessa vez eu não vejo isso escancarado no ritmo do episódio. Provavelmente porque eu tava muito investido nos personagens e na trama do episódio todo. Antes de entrar no episódio em si, três preâmbulos muito grandes, na verdade. Porque, assim, de verdade, tem algumas coisas que eu acabei deixando de fora do último Castmon por questão de tempo mesmo. A recompensa do Ghostmon. Não só eu, quanto uma galera achou estranho a recompensa do Ghostmon ser tão alta. Isso gerou algumas discussões bem interessantes, inclusive aqui no canal mesmo, um comentarista apontou algumas possibilidades do porquê a recompensa do Ghostmon era alta. Muito obrigado pelo comentário, tá? É sempre bom ver a comunidade engajada. Mas tem outro ponto que influencia nas recompensas dos Digimons nessa série, fora os crimes que eles cometem. As habilidades deles. O arco passado inteiro, quando eu não tava focando no time 7, fazia questão de mostrar que as recompensas e os Digimons em si são uma forma de mercado. Né, fora o leilão, que é o exemplo mais óbvio disso, tem o caso do Snymon, que o Clay e o Seraph tratam ele como investimento. Mas o primeiro exemplo disso na série é no episódio 9 com o informante do Sunny, e no episódio seguinte, a Izumi denotando que a Chiropmon tem um valor muito grande no mercado. E eu fui conferir a descrição do Ghostmon pra ver se eu conseguia achar algo que batesse com isso. E eu achei algumas, na verdade. Ghostmon consegue ficar invisível. E, muito comumente, ele também evolui pro Bakemon. Um Digimon que, dentre outras coisas, tem domínio de hipnose e veneno, tem um ataque que é insta-kill em basicamente qualquer um mais fraco que ele ou de guarda baixa, consegue destruir qualquer tipo de sistema de computador com um toque, e o que no mundo de Beat Break eu diria que é algo muito útil de se ter. Tem um ataque que te manda pro inferno e parte dele é um buraco negro. Ele consegue fazer um Karate Chop também, muito importante. 30 mil é pouco, isso sim. Outra coisa é que a gente já falado, né? Aquela NPC lá era bem caprichada, dava pra você entender um pouco, era um pouco meio assim de elitezinha, assim, né? Classe, assim, muito alta e tudo. Não sei se isso acaba, né, adicionando, assim, um elemento, assim, pro preço do Ghostmon. Mas, cara, realmente, esse Bakemon aí, a descrição dele é trincada, viu? 2, eu quero dar um adendo sobre minha teoria da Miharu no vídeo passado, porque eu acho que eu não articulei ela muito bem lá. Cara, falar que o nome dela ser conectado com o anjo tem nada a ver, mas em seguida vem com os papos de humano feito de repulse, bah, que isso. Então vamos lá, vamos explicar melhor aqui. O núcleo da teoria tá lá, mas eu vou elaborar mais um pouco.
Vamos partir do ponto que ela é um experimento para gerar um humano a partir de Epulse, certo? E que o Epulse usado é o da Lailamon da Rose. Ninguém nega que Epulse é capaz de criar vida. Mas eu esqueci de mencionar algo sobre a Lailamon que dá um crédito a mais para isso. No perfil dela, diz que ela governa a vida e a morte. E que, por extensão, ela teria mais facilidade em executar um experimento desse tipo. E outra coisa que não confirma, mas dá mais um ponto para essa ideia, eles tiraram alguma daquelas censuras do cartão da Miharu, aquelas partes que estavam com eletricidade estática, e em uma parte do texto que deixaram a quantia de letras à mostra, dá pra encaixar Rose Skid naquele espaço. O que, se for verdade, é uma bagunça do caralho. A Rose precisa ter dado luz pra Miharu com 17 anos para isso ser possível. E, né, tem toda a logística por trás do nome da Miharu, que não tem nada com o da Rose. E os pulos que você tem que fazer pra tentar justificar o porquê as duas não compartilham nenhum nome são, tipo, astronômicos. Fazendo essa ideia do humano de Epulse mais provável do que a ideia dela ser filha biológica da Rose, incrivelmente. A adoção nunca foi uma opção, imagina. Seguindo o que você falou aí, a respeito da sua teoria, a respeito dessa ideia assim, de adoção e tudo, encaixa um pouco com a série também, não? Assim, a ideia assim, do Gekomon também ser parte da família, a temática toda da Glowing Dawn ser também uma família e tudo, então acho válido, cara. De novo, eu não tenho muita expectativa pra essa teoria ser real mesmo. É só uma coisa ali que eu pensei no momento e achei divertido compartilhar. E eu só quis falar aqui mesmo, porque tá no final do vídeo passado, algumas pessoas não viram, e as pessoas que viram, eu sinto que eu não elaborei o suficiente a teoria, então tá aí. Depois tem essa ideia também, assim, né, esse próprio episódio, né, tem essa personagem, assim, né, Gekomon, aí se associa a criação dele com isso, é outra coisa, aí outra dica. E falando nela, terceiro preâmbulo, o nome da Miharu. Eu também tinha dito que a conexão com o anjo era algo forçado, mas, de novo, não expliquei direito, então vamos lá. No do Seraph, eu não senti necessidade de explicar, porque tava óbvio desde o começo que era besta a associação com o anjo, mas tudo bem. Mas o dela ainda tem pouca informação, e a comunidade tá conectando o nome dela com o Arcanjo Miguel, e o primeiro problema tá aí, na verdade. Porque quem tá assumindo isso são gringos, que estão acostumados com o nome dele sendo escrito como Michael, do que o nome original que se aproxima de algo mais como Mikael. O argumento principal para isso é que o nome dela tá em kana ao invés de kanji, como o sobrenome dela tá, por exemplo. E isso tá incorreto por algumas razões. Esse argumento tá errado há alguns motivos aqui. Normalmente os autores de série e de mangá escolhem escrever algo em kana para demonstrar a pronúncia de algo, ou deixar o nome mais reconhecível e marcante. Em outras palavras, para mostrar a intenção que eles tiveram de maneira direta. E 2, quase todos os personagens de Beat Break também são assim, ter o sobrenome em kanji e o nome em kana. Aí ó, Reina, Makoto, Tomoro, Kyo, Raito, Hotaru, Kaito, Honoka, dentre outros, também são assim. Então não é algo novo ou único que possa ser usado como argumento. E mesmo se pudesse ser usado como argumento, ainda estaria errado, porque Michael ou Mikael não é escrito como Miharu. Kana é escrito de acordo com a pronúncia da palavra, não com base nas letras de um alfabeto que se originou do outro lado do mundo. Michael em kana é escrito e lido como Maikuru, e Mikael seria Mikaeru. E meu último ponto pra isso, Miharu é tipo um nome japonês mega genérico pra mulher. Sério, tu estranha a ideia de ter uma japonesa chamada Miharu? Porra, aí complica. E na verdade, até vendo os possíveis significados desse nome, eu achei algumas traduções interessantes. A maioria deles tendo algo a ver com natureza e planta, que é o tema da Rose, sendo alguns possíveis significados: luz da primavera, fruto da primavera, espírito da mata, florescer da luz e o mais curioso na minha opinião, beleza da humanidade, que pode ou não ser a temática principal desse arco pelo que foi mostrado no EP. Get Dunk é de teoristas. Brincadeira. Do mesmo jeito que eu posso estar certo, eles também podem estar. Mas se tiver alguma coisa envolvendo o anjo com ela, não é por causa do nome. Ah, cara, isso é muito engraçado. Tipo assim, a tradução aí, os significados que você pegou aí, né? O nome, assim, tem a ver com planta, assim, natureza, a beleza da humanidade e tudo. Tudo, literalmente, aí se encaixa nela. Mas vai ter gente ainda tentando colocar essa ideia assim, não, anjo, nome de anjo e tudo.
Isso parece, né, a teoria que não deve ser nomeada da Honoka. Não, tem povo, eu acho que até depois da Indy, e até depois daquela nova arte oficial dela, com o cabelo solto e tudo, né, um foco mais naquela parte lá onde o pessoal tava duvidando, mas tem maluco ainda, cara. Eu falo com você, mano. Essa franquia, ela é incrível. Incrível. Eu só comentei isso porque ainda tá sendo prevalente. Tipo, o do Seraph eu acho que durou 2 horas no máximo, até o pessoal perceber qual que era dele. Não, da Mihara ainda tá aí, então eu acho importante dar os meus 2 centavos sobre isso. Não dizendo que eu tô certo nem nada, eu não tenho como saber disso, mas é o que eu acho. É o que eu tenho 90% de certeza. Justíssimo. Certo, indo pro episódio agora, ele abre com a vítima, entre aspas, dos vilões desse episódio, sendo um executivo de uma empresa de transportes sendo perseguido pela Arlequina e pelo Coringa por um motivo ainda não revelado. Mano, cara, só essa cena inicial aí, a trama do episódio me lembrou de algo engraçado. Tem um episódio da série animada do Batman que o Coringa ele começa a perseguir um homem de família assalariado por anos só porque ele buzinou pro Coringa no meio do trânsito. Top motivações, hein? Aí o senhor vai atender a dona do Jokermon disfarçada, entre muitas aspas também, de entregadora. É surpreendente o quão longe essa mulher consegue ir nos lugares desse episódio. Ninguém estranha alguém maquiada daquele jeito andando por aí. É o mesmo caso do Mamimon Ninja do episódio passado. Devem estar muito distraídos olhando para outras coisas dela. Aí ele então abre a encomenda tendo só uma boneca dele com a cabeça arrancada dentro. E ele, meu Deus, bonecas, meu maior medo. Pediofobia não é brincadeira não, cara. Depois daquele episódio de Ghost Game do Akshanumon, até eu fico com trauma da boneca. E a entregadora, o nome dela é Rory, pra quem tá curioso. Tá nos créditos como um kanji só, que se eu identifiquei certo, significa fosso. Diz que é isso que o futuro reserva pra ele. Rendendo uma das várias frases de efeito do Jokermon nesse episódio. Entregando desespero na porta da sua casa! Cara, eu sabia que eu ia adorar esse maluco no momento em que ele dirige um caminhão pra dentro da casa do cara. Que jeito de começar um episódio, né? Essa frase aí, é isso que o futuro aguarda pra você? Com essas bonecas assim, creepy, isso me lembra lá em Tamers, sabe? Aquela parte lá assim, é o destino. Aí você vê aquela Cato lá toda bugada, lá com aquele bonequinho assim de mão, aquele fantoche lá, tá ligado? Ah, sim, essa cena. Lembrou um pouco isso. Não é algo tipo o discurso do Gekomon sendo 1 para 1 com o do Shiny Greymon, mas é uma conexão legal. Corta a cena pro dia seguinte, com o Tomoro no hospital refletindo um pouco depois de ter visitado o Asuka. Da última vez que ele foi lá, teve algumas pistas sobre o Gokumon, então vai que né. Muito bom nisso, tá? Muito bom, muito, muito bom. Nunca vou cansar de elogiar a série por se lembrar dos objetivos dos personagens e o que é importante pra eles. Tomoro regularmente indo visitar o Asuka e pensando no Gokumon é sempre bom de ver. Por mais que as informações que o Clay deu pro Tomoro não tenham sido muito úteis no momento. Assim, foi literalmente o que eu falei, né? Só faltou, né, começar a analisar mais, perguntar de quem será que ele é, o elemento, o local onde ele se encontrou e tudo, mas né, tá aí uma coisa. Já fica tentando conectar um ponto com o outro. E também o Gekomon, né? Falando o nome dele também, que eu achei até engraçadinho. Assim, o Gekomon, tipo, ele tá a todo vapor nesse episódio, inclusive. Ele, nessa cena aí, começa a metralhar tanto os nomes errados que ele costuma fazer, que eu pensei que a legenda tava zoada nesse ponto. Quer dizer, a legenda tava zoada, mas aqui não é o caso. O Gekomon realmente tava falando um monte de coisa errada. Melhor pra mim sendo o Banana Night Edge, alguma coisa assim. Que eu tenho 100% de certeza que é piada com a meia lua na cabeça do Monark Lizamon parecer uma banana. E também tem outra coisa que ele diz que agora com a forma perfeita dele, ele finalmente pode enfrentar o Gokumon com o Annihilate Edge dele. E aparentemente é o golpe preferido dele, o Annihilate Edge. Faz sentido, na verdade, levando em conta o quanto o Armalizamon usava o Neutron Blade. Eu estranhei isso do mesmo jeito que eu estranhei o Armalizamon preferir esse golpe do que o Death Roll, que eu tinha a impressão de ser o golpe, a assinatura dele, que nem pensei que seria como o Final Judgment do Monark Lisa.
E nessas fases do Gekomon, o Tomoro, além de corrigir o Gekomon umas 5 vezes, eu fico até surpreso dele ter entendido o que ele disse para começo de conversa. Diz que desde a luta contra o Organomon, eles não conseguiram voltar para o nível perfeito. O que, é legal porque dá uma preparação pro Monark Lizamon mais pra frente do episódio, e 2, mostra a passagem do tempo da série, porque eles devem ter tentado evoluir de novo antes desse episódio, o que significa que ou eles estavam treinando ou tiveram mais trabalhos off-screen. Muito bom ver que o mundo dos personagens continua se movendo mesmo quando a gente não acompanha eles. Era até necessário, na verdade, fora o episódio do Starmon, que precisa acontecer diretamente depois do episódio 24, o 26 e o 27 tem uma janela de tempo bem arbitrária para eles acontecerem. Também explica outro ponto /piada que fiz no vídeo passado, do Otomoro não usar o Monark Lizamon contra o Mamimon. Ele naquele momento não conseguia. E com a aparição do Monark Lizamon mais pra frente do episódio, também confirma uma situação engraçada que falei que precisava ter acontecido no episódio do Starmon, mas a gente chega lá. Aí, com as brincadeiras do Gekomon, ele acaba perdendo o equilíbrio ali, e de maneira constrangedora cai no colo de uma garota. Numa situação até que parecida do episódio 11, provavelmente é referência. Aí, meu Deus, garota no hospital é a Hitomi? Não, dessa vez não, 4 vezes seguidas é demais. Ainda bem que não rolou do mesmo jeito que rolou no episódio 11 isso, a Miharu do jeito que ela é, acho que ela ia gostar, cara. Nossa, ela já aparece dizendo, oh, que calanguinho bonito, o calanguinho, gente, calanguinho. E já uma coisa estranha aí, na verdade. Ô, mano, tu percebeu que a mina só brotou ali do nada? Foi bizarro, né? Mano, o bagulho parece filme de terror, cara. Tu pisca ou olha pra trás e aparece alguém do teu lado. Esse episódio, ele tem um problema bem grande com o posicionamento dos personagens de cena pra cena. Especialmente o Jokermon e o Tomoro, comento mais tarde. Mas aqui eu acho que é proposital. Porque podiam fazer ela aparecer ali andando, podiam fazer ela mexendo num sapotama e o Tomoro nem dando bola pra ela. Mas não, escolheram fazer isso pra ela chegar, falar um monte de nada com nada, sumir do episódio pra aparecer quase no final, também falando nada com nada. Também tem o fato de que descrevem ela tendo uma aura efêmera, então acho que não é paranoia da minha parte associar ela com algo assim. Mas o foco dessa cena é o diálogo dela com o Tomoro, que também é um contribuidor bem grande pra eu chamar esse episódio de esquisito por causa do jeito que ela fala. Ei, foi você que pariu esse? Mas a parte esquisita disso mesmo, pra mim, é na reação do Tomoro. Eu tenho a impressão que ele normalmente é bem mais confrontivo e nervoso do que nessa cena. Tipo, a garota sai andando com o Gekomon no colo, o Gekomon fala o nome do Tomoro pra ela do nada, e o cara, tipo, de boa com isso, só aceitando. Eu sei que é a primeira vez que algo assim acontece, então eu entendo o estranhamento dele, mas, de novo, ele costuma ser mais confrontivo que isso. Eu lembro direto do episódio 22, que ele do nada, de maneira muito desnecessária, diz que ele não gosta / não se importa com a Rotaro. Então, né, talvez um grito aqui ou outro chamando a atenção dela, ô maluca, devolve meu calango! Seria apreciado. Só 2 coisas que podia falar também, que a primeira, é interessante assim, talvez você pode ver isso de uma maneira que ele está se amadurecendo, sabe? Ele está se abrindo mais, ficando mais calmo, depois disso tudo vai correndo. Ele tem um elo cada vez maior com o Gekomon, então eles meio que se entendem, assim, ele entende também assim, como uma pessoa vai mexer com o Gekomon, ou com ele mesmo, sabe que não tem essa intenção, sabe? E no caso aqui, talvez ele não viu assim, uma aura sinistra, assim, tipo assim, de ameaça, sabe, nessa garota. Ele falou, não, tá de boa, não quer fazer nada demais, é isso. E considerando também que ela sabe que é Digimon e tudo, então, né, não tem algum perigo, assim. Eu acho que realmente é o Tomoro também, né, ele crescendo, se abrindo ao mundo e identificando as pessoas, assim. Justo, eu acho que também é válido falar que ele tava curioso depois, né, dele ouvir que ela sabe sobre Digimons. Então tem isso também. Pra finalizar esse diálogo deles, ela pergunta se o Tomoro vê os Digimons como um erro, e antes dele dar uma resposta, ela diz a frase do cartão de apresentação dela, de que se Digimons são tratados como uma falha, então é um mundo que está falhando. É um jeito muito bom de colocar isso em palavras, na verdade, vindo de alguém que aceita a natureza dos Digimons, criticando essa ideia. Provavelmente só nisso o Tomoro já pegou empatia por ela, não é à toa que logo em seguida ele pergunta se ela tá no hospital atrás de alguém querido que nem ele.
Mas, né, esse é só o teaser dos episódios futuros do arco, pessoal. Tem merda acontecendo nesse hospital e vocês devem sair daqui o mais rápido possível. Ela faz aquele meme do esqueleto, tá ligado? Até a próxima, gente má. Provavelmente ela deve ter sentido o ritual satânico explosivo do Jokermon no estacionamento do hospital. Coisa boba. Outro ponto aí, na verdade, pra teoria dela ser uma forma de vida digital. O Gekomon fica surpreso nela ter percebido a qualidade, vou dizer assim, do Epulso do Tomoro. Eu não sei se é bem isso, porque ela faz uma dedução ao invés de ter certeza, depois de analisar o Gekomon. Então, com esse lance todo de código e programação que ela tem, acho que por enquanto é mais seguro dizer que ela tem sensibilidade com Digimons do que Epulso per se. Mas né, vamos esperar os próximos episódios pra cravar isso. Mano, imagina se ela fosse tipo uma espécie de ponte entre humano e Digimon. Pô, rapaz, aí pega mal, mano. Falando desse jeito assim, né? Pensa assim, velho. Se tivesse, o que separa um humano de um Digimon, sabe? Aí você tem uns Digimon assim, super humanoides, né? Full humanoides, que parece mais de cosplay. Mas você vai, se tivesse algo que ia separar um do outro, tá aí, a Miharu. É interessante até. Próxima cena. No bar da Maki, o restante da Glowing Dawn são informados sobre o caso. Dessa vez sendo assassinatos em série, conectados através das bonecas, retratando a morte da vítima, com esse caso atual sendo o quarto e finalmente sendo associado a um Digimon deixando de ser responsabilidade da polícia, assim como a Arena denota, fazendo a recompensa do Jokermon subir para 3 Astamons. Eu adoro usar ele como mídia de valor, perdão. Tá quase chegando no Entimon, hein? Vale 60% dele, ó, cuidado com ele. Aí, por coincidência, o Tomoro já tá no hospital, que é onde a vítima atual do Jokermon também tá, e ele vê em primeira mão o executivo fora do hospital porque ele tá preocupado com a carga dos caminhões dele serem avariadas, já que esses caminhões estão levando materiais perigosos, entre aspas. E no carro dele, ele começa a ser perseguido por um drone da empresa que ele faz parte, e nessa situação, os seguranças têm uma ideia genial. Genial, tá? Senhor, você está sendo perseguido e se recuperando de uma tentativa de assassinato? Vamos sair do carro e tentar fugir deles a pé. Ah não, mano. Puta que pariu, alguém demite esse cara? Mano, ele deve ser filho do dono, não é possível. Mano, eu acho que até o Jokermon percebeu o quão imbecil isso foi e decidiu deixar a situação levar ele, tá ligado? Vamos ver onde é que isso dá, né? Fora a parte óbvia do que podia dar errado ali, tem o fato de que o cara, ele tá todo machucado e ele só, chegou ao ponto de não aguentar mais correr. Aí o Jokermon aparece no holograma do drone mandando mais uma frase de efeito dele e soltando o pacote, que é rebatido pelo Gekomon de volta pro drone, revelando que ele tava cheio de explosivos. E isso é algo muito legal, na verdade. O episódio diz que essa empresa lida com materiais perigosos, e aí tem essa cena, e por extensão o plano final do Jokermon, aludindo que os materiais perigosos são explosivos, e o Joker e a Rory, a dona deles, estão só se aproveitando disso. Mas com o final do episódio a gente descobre o que esses caminhões realmente estão levando. Aí eu quero dar pontos onde é merecido. Fizeram um trabalho muito bom pra enganar a gente com isso. Isso aí também volta àquela ideia que eu falei que eu gostei da ação que o episódio tem, sabe? Não só a ação, também como essa profundidade, assim, vai ser revelada depois e tudo. O Jokermon, então, ele decide se revelar, já que ele não vai conseguir eliminar o alvo dele tão facilmente com o Tomoro envolvido. E antes dos dois lutarem, tem algo que eu quero destacar no diálogo dele. Nessa cena, e durante o episódio todo, é algo constante no personagem dele. Toda vez que ele se refere a alguém nesse episódio, é no coletivo, e ele usa a palavra ninguém, no sentido de humanos ou humanidade. A legenda que eu vi usa humanos, mas vi algumas prints dessas partes do episódio que usam humanidade como tradução dessa palavra. Eu perguntei pra um colega meu dessa vez, que tem acesso aos episódios da Crunchyroll, e lá também eles usam o termo humano de maneira consistente. E eu achei isso interessante porque eu não sei se é a primeira vez que um Digimon se refere desse jeito a alguém na série. Muito episódio pra conferir, desculpa, mas definitivamente é o que tem mais ênfase nisso. E o jeito que ele diz não é de um jeito pejorativo nem nada, porque né, ele tem uma relação saudável, aceitável com a dona dele, então não é problema com o humano,
mas sim como diferenciação / separação. E acho que já é pertinente comentar aqui, ele se refere ao Tomoro como o pai do Armalizamon, ao invés de dono ou domador, por exemplo. Junta esses dois fatos e você tem um padrão de diálogo muito parecido com o da Miharu. E além disso, junto com o comportamento / personalidade da Rory, com aquelas outras duas pessoas do final do episódio que também estão envolvidas com essa tal de Gift, e eles, assim como a Rory, não são saudáveis, para dizer o mínimo. Mais um ponto pro episódio aí, na verdade, amarrando os temas do episódio e com 90% de certeza do arco, ao mesmo tempo que também levantam o nosso interesse. Aí começa uma luta épica entre o Jokermon e o Armalizamon, e dessa vez é sério, tá? Trataram o Jokermon que nem ouro nesse episódio, mano. Ele tá muito legal. Nossa, esse maluco nunca apareceu tão badass quanto agora. O maluco chega, dá uma bicuda no Armalizamon e faz ele de jobber, mano. 3 coisas. Primeira, assim, do mesmo jeito que o Tomoro consegue ter estilo com Crocs, o Jokermon consegue ter estilo e imponência com calças skinny, mano. Crocs versus calças skinny, quem que vai ganhar as apostas? A segunda coisa que eu ia falar, aí começa já aquela animação, frenética. Cara, eu gostei bastante dos golpes assim, do Jokermon, da ação em geral assim, no episódio. Muito bem feito, viu? A representação visual dos golpes deles são muito boas, na verdade. O Gaia Mágica em específico. E o terceiro ponto que eu ia falar aqui é que a gente realmente precisava ver o Armalizamon perdendo mais, viu? Bem necessário. É que, tipo, a gente só viu o Armalizamon, acho que perdendo de verdade contra o Raito ou contra a batalha em grupo, sabe? Tipo, e a intenção era mostrar eles como realmente rivais iguais, sabe? Mas aqui não, tipo, a Arlequina e o Jokermon, eles não eram pra ser tratados desse jeito, eles não têm essa narrativa por trás deles, são uns qualquer em teoria, e eles estão conseguindo sim lidar com o Tomoro. A última vez que eu acho que aconteceu algo assim com o Tomoro foi no episódio 10, que, né, o Shademon tirou o Gekomon de comissão bem rápido. Que aquele ponto da série, sim, o Gekomon também parecia meio invencível. Por mais que, sei lá, tem uns momentos da luta que eu não acho tão dinâmico assim. Principalmente no, né, falando do Gaia Magic, o Armalizamon ali no meio do golpe, no meio do círculo mágico, ele tá tipo, droga, se eu só tivesse um jeito de desviar desse ataque lento e telegrafado. Acho que o único ponto negativo dessa parte mesmo é que reutilizaram o Neutron Laser do episódio 12 na maior cara de pau. Pô, mano, um momento marcante desse, e vocês colocam ele aqui, é sacanagem, pô. Bem feito que perdeu. Eu ia falar desse negócio que você falou, né, que poderia ter escapado e tudo. Talvez é aqui, né, ficou com medo, que é ditado, né, se ficar o bicho come, escorrer o bicho pega. Imagina se ele tivesse movimentado lá, né, mexido, teria sido ainda pior. Né, ok, eu vou ver se eu consigo tancar o golpe. Né? Mas, né, a gente tá falando do Gekomon, né, barra Armalizamon, então, isso. Pô, é verdade, pô, o quanto que de potência de ataque o Jokermon tem pra conseguir dar KO no Armalizamon, porque ele regride realmente. O cara não tá de brincadeira não, pô, o Astamon não conseguiu regredir o Gekomon com uma bicuda, tá ligado? Então... Primeiro episódio. E se outra coisa do episódio, na verdade, ele mostra muita coisa boa, mas dá pra ver que tiveram que baratear nele. Nessa parte do Gekomon esperando o ataque e, né, a utilização do Neutron Laser em específico. Mas levando em conta as cenas finais dele, esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Aí, antes que a situação piore, o resto da Glowing Dawn chega e o Jokermon tá tipo, ok, perdeu a graça, eu não posso contra todos vocês. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu sou um mágico, vou fazer um truque de mágica. Olha ali o drone! Ah, sumi! Droga, se apenas a Glowing Dawn tivesse um Digimon que voa ou fosse rápido o suficiente pra ir atrás do Jokermon. Ah, rapaz, só tivesse um Digimon assim. Vai que ele usou uma fração da onipresença dele pra fugir deles, junto à dona dele nesse meio segundo que tiraram os olhos dele. E, né, depois do olé que o Jokermon deu, a Glowing Dawn tá conversando com o senhor no quarto do hospital dele, que ele nunca devia ter saído pra começo de conversa. Enquanto o Murasame tá vigiando a área no topo do prédio. Isso, pra mim, é engraçado, na verdade. Não por causa do Murasame nem nada, ele tá meio rebaixado aí, mas tudo bem. Mas sim porque isso é um jeito bom de fazer uma coisa que o episódio faz de um jeito ruim. Comento já disso. Aí, o Kyo, ele tá
conversando / interrogando o executivo e pergunta se ele consegue se lembrar de algo que ele fez pra irritar alguém. E o cara, percebendo onde o Kyo quer chegar, para de colaborar e diz que o trabalho deles é lidar com o Digimon e não com ele. Aí, logo em seguida, chega uma enfermeira com um pacote nem um pouco suspeitos. E, meu Deus, olha só, quem diria? É a Arlequina, gente. Meu Deus, que surpresa, cara. Nossa, um episódio muito imprevisível. E se a esse ponto alguém tinha dúvida se ela era referência direta à Arlequina, essa roupa de enfermeira não deixa você pensar outra coisa. E esse pacote, dessa vez, tá levando um explosivo consideravelmente mais fraco que o anterior, fraco o suficiente para ela aguentar a explosão a queimar a roupa, e é essencialmente só uma bomba de fumaça mesmo. O que na verdade faz sentido com o que ela tava querendo, já que o plano era separar a Glowing Dawn do alvo dela, que ela consegue executar com sucesso fazendo o Tomoro e a Reina irem atrás dela, sendo imobilizada pelo Gekomon logo em seguida. Por sorte, ela não se machucou muito com isso, porque os seios dela absorveram o impacto da queda. Airbag, tá ligado? É daí que vieram os airbags, com certeza. Essa parte ali, mano, quando o Gekomon pega a Rory, a Arlequina, é aquele mesmo que você faz, viu? Deveria ter sido eu. O Gekomon ou a Arlequina? Nenhum dos dois. O chão. Nossa! Eu sei que é imaturidade e tudo, mas, pô, cara, não dá pra não perceber. Olha só essa Arlequina aqui, cara. O jeito que eles animaram essa Fury aqui, olha. Não, tá na cara, mano. Olha isso aqui, cara. Olha esse zoom na tela maravilhoso, mano. Olha isso aqui, cara. Eu já devo ter usado essa foto no vídeo umas 5 vezes. É a personagem mais corpulenta, corposa, formosa em Beat Break até agora. Que é isso, não? Os animadores estavam na sacanagem aí, cara. E a Arena, então, faz a pergunta de 1 milhão. E aí? Cadê o Jokermon? Aí, mano, então... Eu já falei que eu amo esse maluco, mas como já sabemos, o Murasamemon tá vigiando do topo do hospital e impede o caminhão de causar mais danos e... Caramba, o Murasame passou dificuldade com isso? Sério? O maluco levou na cara a explosão do Guren Jorra do Flaremon e nem por isso ficou com os efeitinhos vermelhos. Regrediu, mas tudo bem. Eu só achei meio estranho mesmo o Murasame ter dificuldade com isso, só isso. Mas tá, não vamos tirar crédito dele, mas considerando o que acontece no final do episódio é realmente bem estranho, pra dizer o mínimo. Eu também tenho a impressão de que isso podia ter sido evitado. Porque, vamos lá, pensa comigo, raciocina comigo. O Murasame tá lá, vigiando o hospital, vendo tudo, sabendo qual que é a do executivo e o plano de assassinato dele. E o cara, tipo, não desconfia de um caminhão da empresa, do maluco, na rua vazia, acelerando numa curva. Tá rindo aqui, cara. Pô, Murasame, eu acho que dava pra você ter pulado um pouquinho antes, sabe? Ter evitado um pouquinho mais de destruição, sabe? Mas tá, não vamos tirar crédito do cara, porque, né, conseguiu salvar o pessoal e eu não acho que ele tinha opção muito melhor do tipo, sei lá, abrir uma fenda pro Miho World, talvez. Mas independente do que o Murasame podia ou não ter feito, ele consegue salvar os dois do Jokermon, que sumiu do banco do motorista. E é bem aí que começa o curioso caso do Jokermon onipresente. Porque, vamos lá, nessa cena aí faz sentido. O cara saiu voando o caminhão antes dele bater. Ok, a gente viu que o Jokermon consegue fazer isso. Mas logo em seguida, ele aparece atrás da Glowing Dawn carregando a dona dele. Mano, quando eu tava vendo esse episódio ao vivo, eu pensei que o Jokermon ou ele tava se teleportando, ou tinha mais que um dele. Porque, tipo, olha essa cena, mano. Eu até fiz questão de tirar print aqui, ó. A Arena e o Tomoro estão olhando pro acidente depois da Rory ter falado do Jokermon. O Jokermon precisa dar a volta por trás do hospital, chegar até a dona dele sem a Glowing Dawn perceber, pra daí começar a falar e eles notarem ele. Mano, o maluco é rápido pra cacete. E eu escolho interpretar desse jeito porque a cena de luta logo em seguida não me deixa pensar em outra coisa. Mano, o cara jogou o Tomoro e a Arena em tempo recorde. Tipo, ó, foi 1, dole 1, dole 2, dole 3, dole 4. Morreu tudo.
foi de propósito mesmo, sabe? Esses papos assim de power scale e tudo, ver ó, o quão rápido, incrível ele é. E essa cena aí também, cara, do... cara, ele é muito engraçado, mas eu também vi sendo uma referência a Velozes e Furiosos, tá ligado? Aquele exagero todo, então, né? Tem a ideia do Kyo também, família, então, a respeito do Murasame, cara, assim, o que você falou realmente é muito estranho isso que aconteceu aí. A desculpa que eu ia colocar aqui seria que o Murasame, ele tava se segurando também, né? Da mesma forma que o Kyo fica se segurando. É bem bizarro mesmo, e fica ainda mais bizarro, né? Com o que vai acontecer depois. Então, na verdade, é extra bizarro, na verdade, porque tem uma coisa sobre esse caminhão aí que é meio esquisita. A ideia é que o cara quer matar o maluco. Beleza. Aí, depois no episódio, a gente vê alguns caminhões lá com explosivos. No estacionamento em si, mas, tipo... Na rua, tipo, não fazia sentido naquele caminhão ali, pelo menos, ter algum explosivo também. Aí, tipo, é meio esquisito. Tipo, o cara, eu vou tentar isso, mas eu não vou tentar direito, porque eu quero continuar executando meus planos aqui, entendeu? Eu quero continuar fazendo minhas gracinhas aqui, então vamos ver até onde eu consigo chegar. Eu tenho a impressão, tipo, vai ficando exponencial, tá ligado? E na verdade, esse tempo todo, o hospital inteiro era uma bomba. O jogo normalmente tá só de troll mesmo, cara. Eu tenho a impressão que era muito mais fácil só ele, tipo, chegar no quarto e matar o maluco. Porque se a dona dele consegue fazer isso, ele consegue também. Mas tudo bem. Ignorando essa parte aí, do Murasame também, tenho duas coisas que eu acho válidas, tanto pra validar o Murasame quanto desvalidar ele. Porque vamos lá, tem o que eu falei de tipo, o caminhão ele tá sozinho naquela rua. Beleza. Isso daí provavelmente é só porque animar veículo ou fazer composição de cena com veículo é uma porcaria. Tipo, realmente, pode notar isso, em quase todas as séries que você assiste, não tem pedestre, tá ligado? Não tem carro na rua, numa cena de ação, numa rua movimentada, sei lá. Aqui é a mesma coisa. Tá ligado? Eu acho que a intuito dessa cena era ter mais carro, realmente, mas considerando que tá o caminhão ali sozinho, é realmente esquisito. E aí tem outro ponto de que é um caminhão da empresa, né, a Tamagori, se não me engano é o nome da empresa do cara, e né, aí por extensão você também conseguiria descobrir o padrão do Jokerman, porque eles estão usando veículos, drones, etc. daquela empresa. Mas, tipo, também não necessariamente dá pra dizer que é o caminhão da empresa ali. Eu sei que o modelo 3D é o mesmo pra ser, tipo, conveniente mesmo pra cena, pra não ter que fazer outro modelo. Seria mais inteligente usar outro caminhão também. Tipo, essa cena acaba sendo prejudicada pelo realmente orçamento do episódio. Porque, de verdade, não importa o quanto de realismo eles coloquem nessa cena de 2-5 segundos pra justificar essa cena do Murasame também. Então, sim, meio que tem pontos que você pode argumentar contra e a favor dele nisso aí. Na verdade, essa luta dos dois aí é bem decepcionante. A gente quase não viu o Tomori e a Reina como uma dupla na série. Na verdade, eu até sinto que situações assim deviam acontecer mais, onde só os dois estão disponíveis pra lutar, enquanto o Makoto tá no suporte técnico e o Kyo tá fazendo alguma coisa pra luta não acabar em 5 segundos. Aqui, na verdade, também tem algo bem surpreendente que voltou do episódio passado, que é o tal do Epulso do Amor que você tinha comentado. É interessante, né? Porque o pai do Gokumon foi aparecer. Faz esse negócio de Epulso do Amor, apareceu também. Só que assim, era pra ser um amor um pouco mais saudável, sabe? Mas, beleza, tá valendo. É mais pra ir completamente com a referência da Arlequina. O senhor Jokermon, eu ofereço minha vida a você. É inegável isso aí agora, tipo, sendo alguma forma de amor. Né, tem o tema da Gift no geral aí, o logo deles. E, né, também tem a literal, a Arlequina dando Epulse pro Jokermon e o Sapotana brilhando onde seria o coração. E realmente fiquei muito, muito surpreso que esse negócio do Epulse do Amor voltou depois de um episódio. Certo, e aí o Jokermon imobiliza todo mundo em uma fração de segundos, deixando eles com aquela aura de FPS baixo dele. E o Makoto logo em seguida diz pelo comunicador que eles precisam sair dali o mais rápido possível, porque o Jokermon preparou vários caminhões cheios de explosivos no estacionamento do hospital e que se eles detonarem, o hospital inteiro vai ser destruído. Caramba, mano, quantos planos você precisa pra matar essa uma pessoa, cara? Quantos planos você precisa? Eu falei essa ideia do Makoto também, né? O dia que tá trabalhando aí.
porque vai contra aquele episódio recente lá do Starmon, né? Onde ele tava agindo mais mesmo, feito uma criança de 10 anos, mas, né? Aí a série voltou, não, o Makoto tem que agir dessa forma aqui, ó. Voltou a ser o suporte técnico, voltou a ser o cara do TI que conserta a geladeira deles. E falando nele, cara, vamos lá. Acompanha, deixa eu ver se eu compreendi. O Kyo tá ocupado cuidando do alvo do Jokermon, a Arena e o Tomoro estão completamente mobilizados, então sobrou só o Makoto. Tá acontecendo, Mugen. Tá acontecendo, cara. Acho que o Opimon vs Jokermon tava debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Foi um episódio do Makoto todo esse tempo, entendeu, cara? E ele finalmente pode mostrar o valor dele no time e o Tomoro quebra a aura do Jokermon. E aparentemente a Arena também. Olha ali só pra ela, gente. Olha pra ela, sem a aura. Isso eu acho que foi um erro do episódio, mano. Isso eu acho que foi erro mesmo. Makoto não ganha uma na série, mano. Até quando ele ganha, ele perde, cara. Tava lá, porra, criaram a situação perfeita pra ser referência e fazer o Makoto brilhar. A maior W dele foi pra Rotark, né? A outra coisa que eu ia falar também, que eu acredito que eu já tenha falado, é sobre aquela ideia lá da parte da Komurasami, porque eu acho que você fala assim que o Kyo, ele não se recuperou completamente do Epulse, até que faz sentido. Enquanto o Kyo, tipo assim, ele tá recuperando assim, o Epulse que ele tem e por consequência também o Murasame, né? Você pode falar também que, tipo assim, o Tomoro e a Arena estão desenvolvendo mais o Epulse deles. Copium pra caramba. Eu não diria que essa parte do episódio foi um bait ou uma enganação, porque ele não prometeu nada disso pra começo de conversa. Mas que é uma oportunidade desperdiçada, realmente é. Mas julgando pelo que o episódio eles até que conseguiram fazer algo legal com esse segmento de luta do episódio. Na verdade, antes de falar da luta em si, tem uma frase do Jokermon nessa cena também, que eu só quis destacar por ser alguma coisa muito específica. A rede de entrega que os humanos criaram está trazendo sua ruína. Eu sei que o Jokermon ele não é particularmente confiável ou são para você levar a sério o que ele diz, mas é um jeito interessante de incorporar essa temática dele no episódio. Eu fico imaginando se isso de ruína e até essa frase em específico, tipo, alguma coisa, X coisa está trazendo a ruína dos humanos, vai acabar se repetindo nos próximos episódios. Porque pensa no próximo episódio, como é que vai ser essa frase? A fandom está trazendo a ruína dos humanos. Você falou, a gente fica falando assim, o Jokermon e a Arlequina aí, eles são uns louquinhos e tudo, eles são loucos e tudo. Mas é engraçado, cara, porque, tipo assim, eles entendem o que é perigo, sabe? Assim, as ações deles envolvem o perigo, tá ligado? Então você pensa, de perigo eles entendem, então, né? Então quando você vê um personagem assim, falando assim, a ameaça tá chegando, hein? Tem um perigo maior aqui, hein? O perigo que vocês estão se metendo, sabe? É algo assim que você pode conectar com o tipo de personagem que tá falando isso. E agora, indo pro segundo ato da luta deles, é algo bem direto na verdade. Depois o Tomoro, sem muitas explicações, se livrar da aura do Jokermon. O Jokermon nesse momento começou a pensar, merda, por que eu tô ouvindo a música tema da série? Jurando que Asuka não sofrerá mal algum. Tomoro consegue novamente evoluir seu Digimon para seu nível perfeito. Let's go! Começo de arco precisa mostrar os personagens e os brinquedos também, pô. Tem que lembrar que ele já tem nível perfeito. Tava sentindo falta dele, na verdade. E, cara, é muito legal essa cena assim de começo. Tipo, assim que os dois trocam golpes, já dá pra ver o Jokermon surpreso com a força do Monark Elizamon. A surpresa do cara depois de ter sentido o tranco da cabeçada fez ele perceber que agora ele tava bem fora do elemento dele. Você lembra quando você falou que aquela sua Recolor do Monark Elizamon pareceu Coringa? Tá, então, ó, serviu de foreshadowing pra isso aí. Tá tudo conectado, gente, tá tudo conectado. Eu gosto de como usaram a escala do Monark Elizamon nessa luta inteira. Ele agarrando o Jokermon em uma mão e arremessando ele como se fosse um brinquedo, é muito da hora. É definitivamente o ponto alto do episódio, o Monark Elizamon ali levando o Jokermon e ele tipo, ai Jokermon, vamos dar uma voltinha pelo estacionamento, cara? Toma! Não, calma, era tudo pegadinha, caralho, pera, eu não vou aguentar mais não, para! É muito legal ver a dinâmica da luta mudando instantaneamente com o Monark Elizamon dominando o Jokermon, que antes estava fazendo todo mundo de gato e sapato também. Famoso, né? Tudo pra mostrar o quão forte o Monark Elizamon realmente é. Que, né, afinal de contas, ele derrotou um dos top 5 domadores do verso dele. É sempre bom lembrar disso. O único problema com isso mesmo é que eu sinto que eles estão fazendo ele ser forte até demais.
que você pensa? Tipo, tem o Jokermon que eu já tava surpreso com o nível de força dele e o que ele tava conseguindo fazer no episódio. Aí vai lá e o Monark Lizamon trata ele que nem uma ragdoll, sabe? Eu tô meio preocupado com a escala disso aí, cara. Tem uma coisa que realmente acontece mais pra frente no episódio. De verdade, cara, eu sei que, tipo, narrativamente não era pra ser assim, tipo, dentro da série mesmo também não era pra ser o caso, mas eu tenho a impressão que nesse episódio eles fizeram o Monark Lizamon parecer mais forte que o Murasame. Eu não sei se muitas pessoas tiveram essa impressão, mas eu sei que foi assim com nós dois. Tem a própria cena dos caminhões, sabe? Tipo, você vê o Murasame com dificuldade em parar um, e daí o Monark, ele... Né? Não, nesse episódio, sim. Não, nesse episódio aí, realmente, foi intencional isso aí. É o que eu tinha falado, né? Você considerando, assim, que provavelmente o Murasame e o Kyo, eles não estavam nos melhores estados e tudo, e o Monark e Lisa, né, já acostumando-se com o Tomoro e vice-versa, aí sim. E que eles passaram no episódio, né, que vai acabar acontecendo, eu acho que faz sentido sim, cara, assim. Vamos lá, é que tem esse lance do Epulse e do Kyo, ele ainda tá machucado. E, tipo, é um bagulho que a série também tá fazendo muito mal, na minha opinião. Eu pensava que esses 3 episódios iam servir pra pelo menos dar uma explicação nisso, mas meio que não fizeram muito isso, sabe? Tipo, não tem uma menção na série até agora falando, ó, o Kyo ele tá passando mal, o Kyo ele tá se recuperando e tal. Só teve no episódio do Starmon mesmo que acontece logo em seguida. E no final daquele episódio a gente também já viu como é que o Kyo tava. Eu consigo ver essa desculpa sendo um fator, mas não é um fator que a série levantou, então só fica meio esquisito mesmo. A série realmente deveria ter falado mais isso, né? E aqui, cara, seguindo algo que eu tava falando também, a gente fala assim, o Monark Lizamon é OP, Murasame também é OP, e potencialmente também tá chegando os outros perfeitos, né, do time e tudo. Tá, eu acredito, então, cara, que assim, alguns oponentes mais fortes já podem aparecer, sabe? Um nível assim perfeito, específico, realmente um nível perfeito trincado, sabe? Ou, sei lá, uns mega meio meme, sabe? Pokémon, né? Que a gente fica zoando. Pokémon, Boltmon, Dino-Rexmon. Pode ser também. O problema é a narrativa da série e o problema todo que o Clay ficou em fazer mega, sabe? É o segundo vídeo que eu comento esse tipo de coisa, cara. Eu tenho a impressão que a série vai me deixar muito puto quando esse tipo de coisa acontecer, mas tudo bem. Eu imagino também que eles já estão, eu não diria agilizando, pelo amor de Deus, a Wolvermon tá assim desde o começo da série, vai acontecer no episódio 29 aparentemente. Eu acho que eles estão fazendo isso, eu também vejo a do Makoto chegando em breve também, né, por causa das 2 serviçais ali da Rose, que elas ainda estão sendo prometidas em fazer alguma coisa. Pelo próprio nível da série, você também já imagina que, pelo menos, ele já teria um nível perfeito, sabe? E daí, com a Miharu, meio que também fecha o grupo, sabe? Do mesmo jeito que tinha a Tactics e a dinâmica do grupo em cada um dos membros, agora tem com a Rose, tá ligado? A Rose e o Kyo, o Tomoro e a Miharu, e essas duas com a Arena e o Makoto. Então faz sentido pra mim, né, você colocar essas duas também ter um nível perfeito. Não, imagino que seja realmente pra equilibrar com o grupo, que nem foi na Tactics mesmo, na verdade. E logo em seguida, o Tomoro dá um comando pro Monark Lizamon, disparando o Banana Nightshade como um projétil. E eu já tava, puta merda, Tomoro, tu vai matar o Jokermon nisso, mas vai levar o hospital inteiro junto, cara. Que isso? Mas pra surpresa da nação geral, esse golpe foi pra abrir uma fenda pro Mirror World, certo? Eu, como crítico renomado dessas benditas fendas, tenho que fiscalizar essa daí também. Então, vamos lá. É completamente razoável e é uma ótima recompensa pro crescimento do Armalizamon e do Tomoro no momento que foi muito bem executado. Próxima cena, brincadeira. Mas é isso mesmo, pô, foi legal e faz sentido, faz total sentido na verdade. A série sabe usar as fendas de maneira consistente quando ela quer. Isso na verdade até confirma aquela situação constrangedora do Tomoro e do Raito tendo que levar os colegas dele que estavam com Cold Heart pro hospital. Que tipo, o Tomoro no começo do episódio ele disse que o Gekomon não conseguiu acessar a forma perfeita desde a luta contra o Programomon. Portanto, essa é a segunda vez que ele consegue atingir essa forma, portanto ele não conseguia abrir uma fenda naquele dia. Asdarmon podia ter feito a fenda? Era pra ser capaz, mas provavelmente não, porque o Raito da última vez que a gente viu ele ainda não tem controle do Asdarmon. Então eu tava certo. Só precisei de umas 4 semanas pra confirmar isso. Cara, eu achei zoado. Eu diria que apenas os alces
que deveria ter a capacidade de abrir uma fenda pro Mirror-World. Óbvio que eu tô zoando, né, pô? Mas aqui, isso foi o que eu tinha falado, né? Eu tinha falado, pô, cara, imagina só o Monark Lizamun abrindo uma fenda, né? Eu tinha falado isso, mas, né, eu lhe falei isso, acho que foi no episódio do Starmoon, então, justo, né? Eu tinha falado assim, cara, acho que com uma pouca preparação aqui, um pouco de treino, sim, o Monark Lizamun, ele consegue abrir uma fenda. Era essa implicação mesmo. No começo do episódio, o Tomura realmente diz que o Gekomon não conseguiu acessar aquela forma. Então quer dizer que pelo menos nesse meio tempo eles tentaram mais alguma vez, só não realmente conseguiram na forma perfeita. Então, né, considerando se a opção foi que eles realmente treinaram pra tentar alcançar essa forma de novo, faz sentido que ele consiga realmente abrir essa fenda agora. Eu acho que foi meio instintivo do Tomoro. Acho, porque tipo, ele não foi muito específico com o comando do Monark Lizamun, sabe? Ele só falou, vai, quebra isso! E deu certo. Aí, cara, que é tipo assim, porque essa série, ela fala muito, né, sobre pensamentos, assim, as ideias, emoções, tudo. Então você imagina que o Tamer, Domador e o seu Digimon, eles pensam ao mesmo tempo, sabe, um único propósito. Eles fazem isso, sabe, pensando-se com a intenção de fazer isso. Porque, né, imagina, tipo assim, eles possuem a intenção, mas não estão sincronizados, eles não plasmam, né? Eles não chegam a pensar com o intuito assim, e acaba só soltando um golpe nomeado mesmo. Imagina só se não tivesse tipo esse treino, aí seria só um golpe mesmo lá do Monark Lisa e não tivesse saído da fenda. Eu tava com medo de acontecer alguma coisa tipo isso mesmo, sabe? Mas por sorte lembrei, o Annihilate Edge não é um projétil, deve estar fazendo outra coisa. Com os caminhões e o Jokermon sendo colocados em queda livre pela fenda do Mirror-World, a Gloindal avança para impedir Jokermon, que diz que se eles desejam tanto morrer, ele deve ser aquele que entregará a vida após a morte para eles. Mais uma frase de efeito muito boa dele no episódio. E opa, olha lá na Skiropmon nessa cena, cara. Olha lá, gente, olha. Pra gente que tava interessado na participação dela no episódio, tá aí, ó. O pior que ficou mó engraçado isso, tipo, a Skiropmon segurando uma coisa assim, aparecendo no meio do nada, tá ligado? Faz sentido porque a Skiropmon, ela tava no estacionamento vendo, né, o ritual todo lá com os caminhões com explosivo. Por extensão também ela tava lá vendo o Jokermon apanhando, então só imagina ela assim no canto da sala dando um joinha, tá ligado, vendo a luta. E parabéns! Tem continuidade dessa cena aí. O Makoto, ele aparece ali no começo dessa cena e também agora, mas considerando que ele tava lá no fundo, pouquíssimo destacado, porque o foco da cena lá era o Monark Lizamun mesmo, a gente mal vê ele. Aí ele aparece aí agora, fica meio estranho a cena mesmo. Tipo, eu realmente estranhei no episódio, tipo, parece que ela pediu emprestado um pouco da onipresença do Jokermon. Eu ia falar aqui que o Night Skiropmon aparecendo assim, meio que seria um bait, assim, sabe, zoeirinha, tá aqui, ó, vai chegar o momento Batman vs Coringa, só que não, né, é isso. Mas, cara, pensando aqui, e depois desse tempo todo, assim, você analisando aqui alguns, né, erritos aqui e ali, umas zoeiras aqui, às vezes umas inconsistências aqui, eu pensei, cara, qual é a chance desse episódio ele ter sido refeito? Algum ponto ou outro reescrito? Você tem essa impressão, cara? Eu vi discussões sobre isso, de episódios sendo reescritos para se adaptar às teorias e às discussões que a comunidade tem sobre os episódios, mas eu acho isso bem difícil de acontecer, na verdade. Porque eu vejo esse episódio aí, o problema principal dele sendo falta de tempo, na verdade. Até de orçamento, até certo ponto, porque eles tiveram que criar um modelo 3D novo só para os caminhões desse episódio, a animação 3D no final dele também, o foco que deram no Monark Lizamun e por extensão todo episódio que ele aparece é algo muito mais complicado de realmente desenhar ele, animar ele. Então eu imagino que pro episódio ele ser desse jeito, eu não imagino que ele foi reescrito, mas sim que ele acabou tendo que ter algumas coisas realmente cortadas dele em prol de outras partes do episódio. É isso que você falou. Eu ia falar também, assim, não necessariamente reescrito, refeito, mas algumas coisas cortadas aqui levemente, ou feitas de um jeito diferente do que eles estavam pensando originalmente, não sei, cara, porque teve isso tudo, né, que a gente falou, assim, essas partes aqui, ali, meio estranhas no episódio, pra dizer o mínimo, né, e teve essa ideia assim, do bait, eles fizeram aqui uma referência óbvia ao Coringa e a Arlequina, mas, né, o Batman, Night Skiropmon, tipo, né, tipo, tiraram completo, sabe? A gente falando que agora, analisando tudo,
dá uma leve impressão, realmente, assim, que o episódio ele acabou sendo um pouco diferente, né? Do que ele foi originalmente planejado. Não sei, cara. E dá uma impressão estranha esse episódio. Mesmo, né? Eu falando, olha, cara, eu gostei do episódio. Achei um episódio bom. Mas, né? Estranho, com algumas inconsistências, algumas incoerências, algo meio esquisito aqui e ali. Mas vai, né? Eu também tenho essa impressão. Eu gosto bastante desse episódio. Também ainda, tipo, tô colocando ele até que bem alto, na verdade. Eu ainda acho que ele é o melhor começo de arco, que nem a gente falou no começo do vídeo. Eu tenho a impressão que está se tornando alguma coisa parecida com o episódio 19, sabe? Que a gente achou um bagulho muito incrível, mas depois a gente percebeu que não era tão bom assim. Esse vídeo todo é basicamente a gente se convencendo a gostar menos do episódio. Certo? E indo pro clímax da luta, Jokermon então usa seu Gaia Mágica em todos os caminhões com explosivos, preparando seu derradeiro ataque, que é parado pelo Mesmer Bush da Night Kiropimon, e a Wolvermon explode eles com o Scatter Rocket dela. A explosão dos caminhões seria forte o suficiente para destruir o hospital, então vai machucar o Jokermon que estava perto deles, e agora com os danos consideráveis e sem recurso, o Jokermon se encontra desesperado contra a Golem-Down. Ou o Tomoro pode dar repulso pro Monarch Lizamon fazer o Final Judgment e render uma cena B10. Os dois são válidos. Ei, gente, olha ali, ó, o Abraxas de fundo, olha lá que legal, gente. Tem outro ovo roxo ali no fundo, bem consistente durante essa parte aí do episódio. Eu me pergunto se ele vai ser importante mais pra frente, que nem o Abraxas foi. Quer comentar essa zoeira aí do Mesmer Bush da Kiropimon? Porque pensa, parou um ataque do Pyramidmon, ela consegue parar uns caminhão. É isso, né? Não, tipo, então, gente, vamos deixar o Tomoro testar o brinquedo novo dele. Vamos deixar ele brincar um pouquinho. Pior que o Tomoro fala isso, ele não fala, tipo, é a sua vez de brincar. E caramba, realmente, eu vou pensar, pô, gente, vocês só podiam usar aquele golpe roubadíssimo da Night Kiropimon e, tipo, resolver isso também de maneira mais fácil, gastando menos repulse. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Você falando do ovo aí, né? Certo, porque o Abraxas, até hoje não lembro, porque era pra ser Abraxas, né? Seguindo o nome do bicho, então até Abrasax, se for ir mais longe, mas né, as legendas estavam Apraxas. Enfim, teve aquele lance, né? Que apareceu tecnicamente lá no episódio 4, 3. E teve aqui, né, que a gente falou, uma piada e easter egg e tudo. Mas ele apareceu dessa forma, né? Meio que já tinha aparecido lá nos primeiros episódios. Aí você imagina, tipo, esse ovo roxo aí fosse algo parecido, sabe? Eu lembrei do episódio 10, que você tem aquela estrutura de Shangri-La invertida no Mirror World daquele episódio. Eu pensei que podia ser aquilo, podia ser alguma coisa reaproveitada. O do episódio 10 parece bem melhor que o desse episódio, então não sei se é o mesmo modelo, pelo menos, ou se era pra ser a mesma coisa. Mas me lembrou disso. Mas se voltar pra série, eu achei interessante. Né, depois do próprio episódio 13, revelando isso do Abraxas, que tava no fundo dos episódios o tempo todo, cara. Nossa, eu sempre fiquei de olho nos detalhes. E agora eu finalmente achei um. Digamos assim, achei o easter egg, não é mesmo? E depois do Monarch Lizamon ter destruído os caminhões com explosivos numa cena muito boa, usando seu último resquício de onipresença, Jokermon aproveita esse momento de guarda baixa do Tomoro para desferir um golpe letal com sua foice. Mas ele não é o único aguardando pelo momento certo. Hora da retribuição. Essa entrega não aceita devoluções. Ixi, B10. Nossa, esse momento do Murasame foi foda, cara. Eu perdoo a falta de nexo do posicionamento dos personagens só pra ter esse momento. E vamos lá, vou ser honesto pros dois lados do argumento, então. O Murasame a gente não viu desde a cena do caminhão no hospital, então tá de boa. Jokermon é neutro, ele tá fazendo isso durante o episódio todo. Agora, o Tomoro, que aparece ali do ladinho do Monarch Lizamon depois do finalizador, sendo que ele meteu um salto de fé antes do golpe, é meio zoado. Não sei, vamos falar que a Night Kiropimon levou ele junto do Makoto também pra dizer que ela fez algo no episódio. E eu realmente agora acredito que o pessoal é imune a dano de queda, ou dano de queda não existe no Mirror World. Porque o quanto de vezes que esses malucos aí caíram de mais de 10 metros de altura pulando das fendas, e agora o Tomoro nesse episódio mete um salto de fé do Kratos. E por fim, com o Jokermon derrotado, o Tomoro pergunta pra ele a razão dele estar tão motivado em matar essa pessoa em específico, e ele diz que
Os humanos se perderam e é dever deles orientá-los poucos momentos antes de regredir para seu nível Baby 1, Mokumon, enquanto uma estranha logo com a palavra Gift aparece em seu Sapotama. Dada a cena final do episódio, só resta uma coisa interessante nessa cena que eu quero comentar. 2 Mokumon seguidos, será que essa série finalmente superou os Bonmons, mano? Provavelmente eles estão seguindo as linhas evolutivas que Digimons magos ou o Homem-Demônio tem, onde bem frequentemente o Kendomon, vindo de um Petimeramon, é usado como nível criança dessas linhas evolutivas. Muito comumente também virando um Bakemon, por exemplo, ou um Wizardmon, ambos sendo níveis adultos que já evoluíram alguma vez pro Jokermon. Esses detalhes aí que podem ou não ser propositais, que eu gosto de pensar que são propositais. No fim daquele dia, a Gloindal, com o caso resolvido, observa a dona do Jokermon desolada e completamente devastada pela derrota e possível morte do Digimon dela pelo Ministério que veio recolher os dois e entregar a recompensa para Gloindal, onde por uma última vez vemos a Miharu dizendo mais uma de suas frases enigmáticas, perguntando se o Tomoro realmente concorda com isso, enquanto ele desfere um olhar de desconforto para a dona do Jokermon naquele estado. Foreshadow? Cara, eu gostei dessa atuação da Arlequina, sabe? Da Rory, aí quando ela tava chorando, sabe? Eu falei, nossa, mano, isso aí é uma boa atuação aí. Eu acho que ela não foi elogiada o suficiente aqui. Passa uma emoção assim genuína, sabe? E ela realmente fez um bom trabalho aqui, na verdade. Eu gostei bastante dela durante o episódio, né? É um personagem muito marcante. Mesmo que ela tenha menos história e menos falas, e bem menos profundidade do que os personagens que os últimos 3 episódios construíram. Então tá, mais uma vez Beat Break não decepcionando com seus secundários. Indo pra cena final do episódio, onde a Gloindal, através do noticiário, recebe a informação de que o Sr. Kashiwagi, o executivo que eles passaram o dia anterior inteiro protegendo, foi encontrado morto, com suicídio sendo a causa da morte atribuída a ele. E antes que eles possam processar isso, o Kyo chega em seguida com mais notícias depois de uma investigação que ele e a Maki fizeram, descobrindo que os materiais perigosos que essas empresas transportavam não se referiam aos explosivos, mas sim a Digimons. O Ministério autorizou o transporte dos Digimons Babies recolhidos pelos Cleaners para instalações da União Mundial. E ele diz isso enquanto de fundo tá passando um dos drones daquela empresa levando um pacote. Ah, cara, que tenso, mano. Nossa, essa cena veio do nada e bateu que nem um caminhão. Badum. Já era bem claro que esse tipo de coisa acontecia porque a gente já viu algumas vezes o Ministério operando desse jeito, principalmente, repete comigo, no episódio 8. E só que eu disse, cara, esses episódios recentes aí, mano, eles são tudo agenda pra eu aceitar que o episódio do Mimikimon é bom, pra eu parar de bulinar esse episódio. Mas, né, considerando o foco que deram nisso, nesse episódio, eu acho que algo muito mais sinistro do que isso tá prestes a chegar. A série, novamente, né, enfatizando, lembrando que ela é bem dark, né? Como se a gente pudesse esquecer isso. Mas assim, caso você esqueça, tá aí, ó, vou lembrar você novamente. O ponto principal dessa cena também sendo o olhar de ódio do Tomoro ao ouvir isso, e com ele se lembrando do que o Jokermon falou pra ele, começando a perceber que há algo muito maior por trás disso, cortando a cena com uma voz robótica sinistra saindo a partir dos sapotamas de outras pessoas insanas que estão envolvidas com essa organização, dizendo que o julgamento dos Digimons foi mais uma vez executado e que, quando a cena abre, no meio de uma sala com uma espécie de trono, uma figura bem remanescente de práticas cultistas se revela. O que mais a falar aqui, não é mesmo? O que mais a se falar? Eu juro pra tu que eu vi essa cena ao vivo sem entender nada e me arrepiei. E vendo legendado eu ainda não entendo porra nenhuma, mas eu ainda me sinto cada vez mais animado com o que isso pode significar. Então, algumas coisas dessa cena. O design dessa figura. Eu tava meio cético em relação a essa teoria, mas eu fui convencido. Ela lembra muito, muito o mega spoiler de Você Sabe Quem, que a partir de agora eu vou me referir a ele como Urubu. Pra quem tá ligado. Aí, ó, tá na tela. Tipo, tem essa conexão aí que eles estão fazendo com, né, o Urubu agora, mas ele me lembra bastante dos NPCs de batalha de Digimon Liberator. E 2,
Não só isso, como também tem as sementes já sendo plantadas para uma possível revolta do Tomoro, porque faz sentido com o personagem. Esse tipo de reação dele com a atitude do Ministério, de acordo com os Digimon, sempre foi consistente. E só não aconteceu muito até agora, porque eu sinto que ele se distancia ao máximo disso. Porque toda vez que ele entra em contato com algo assim, rende esse mesmo padrão de reação dele. Esse comportamento tá mais presente, repete comigo, no episódio 8, com ele querendo confrontar o Kawasaki direto, mas sendo segurado pela Arena. O que você acha que vai acontecer quando a Glowing Dawn não conseguir segurar o Tomoro? É isso, né? O Tomoro, ele ainda não dominou suas próprias emoções ainda, né? Mas, eu falei, né? Com o tempo, assim, tava mais maduro e tudo. Tentando segurar aquele. Quando realmente não tiver ninguém, nem o Raito, não tiver absolutamente nada, acho que é aí que vai desabafar mesmo, sabe? Essa ideia aí também meio que confirma outra... Não confirma uma palavra forte, dá crédito pra outra teoria passiva que eu e uma galera tem sobre o outro mega spoiler de Beat Break, que falando de maneira bem spoiler free, se algum de vocês assistindo aí conseguiu evitar, que eu sei que tem gente que consegue evitar, eu mesmo, por exemplo, consegui evitar o spoiler do Regulusmon em Ghost Game, é a ideia de que um existe pra impedir o outro. E nessa nota sinistra de mistério e tensão acompanhada de muitas promessas, hora de uma promessa ainda maior. Prévia! Então, tem que rolar, né? Não tem outra opção. Só pode ser ela. Mas e se não for? Mas e se for? Tem muita cara de ser ela. E, tipo, assim que eu já vi o pessoal comentando disso, pô, nossa, o Vandemon vai aparecer, gente, olha só, vai acontecer aí o perfeito da Wolvermon, que nem aconteceu em alguns outros animes. E, tipo, isso daí foi ao vivo, isso daí foi, tipo, às 10 da noite de um sábado, alguma coisa assim. E eu, tipo, gente, não vai acontecer não, pô. O que isso aí tá fazendo? O Vandemon agora é basicamente sinônimo com Frievo, tá ligado? É o que? A quinta vez que isso vai acontecer? Episódio da Arena, hype. É um episódio da Arena? Mas caramba, mano, que tristeza. Roubaram um episódio do Makoto de novo, cara. Olha pra mim e fala, pô, no episódio que tem o Jokermon e no episódio seguinte tem um episódio do Vandemon e nenhum dos dois é um episódio do Makoto? O que acontece em seguida? Vai aparecer uma Lady Devimon e não vai ser um episódio do Makoto? Mano, isso é muita tristeza, nossa, cara. De novo, até quando o Makoto ganha, ele perde, cara. E vamos falar sobre a mãe da Ruri aí? Mãe da Ruri, cara, que é isso, mano? Nossa, eu me assustei na hora, cara. Mano, mãe da Ruri do nada, simplesmente. Nossa, cara, mas não, tipo, isso aí é assustador, viu, cara? Não, mano, olha isso aqui, olha essa mulher aí. Me fala se ela não é a imagem cuspida da Ruri, mano. Que é isso? Tem um pessoal dizendo que pode ser referência. Eu acredito que realmente é, porque, tipo, ela é parecida demais pra ser só coincidência, na minha opinião. Que, né, é meio que um padrão que também tá se repetindo de Ghost Game pra cá, no episódio do Vandemon de lá. Que eu tenho a impressão que aquele era pra ser um episódio da Ruri, mas acabou sendo um episódio do Hiro. Mesma coisa aqui, tá ligado? Era pra ser um episódio do Makoto, é um da Arena. Daí, tipo, tem isso também. Eu vi um pessoal comentando que essas garotas aí, no show desse maluco aí, que ele parece muito um personagem de Hunter x Hunter. Sério, olha pra ele, gente. Elas são referências a garotas dos animes de Digimon. Porque tem a Ruri aí, tá óbvio. Tem uma mina loira de roupa roxa que lembra bastante a Zoe. Isso aí eu também dou um pouco de crédito, mas depois disso fica meio forçado. Vi um pessoal ali falando que tem a Yolei, que tem a Sora, mas eu não consigo achar isso não, desculpa. Nossa, você falando assim sobre o episódio lá do Kano, sabe? Que era pra ser o episódio da Ruri, aí chega lá o Hiro, vai e rouba. Imagina isso acontecer aqui, cara. Era pra ser tipo, um episódio da Arena, a outra pessoa chega lá e rouba. Se for uma conta, eu perdoo. Justo. Se for uma conta, dá pra perdoar mesmo. A coisa que me convenceu de que esse episódio é um episódio de evolução é a situação toda dele. Eles só colocam os personagens nesse tipo de situação quando realmente tá prestes a acontecer. Quando o personagem ele realmente tá sozinho, ele tem que resolver isso sozinho, sabe? Você pode ver que isso é o padrão. Eu até tinha comentado isso na primeira metade da série, que era até alguma coisa meio chata até, que eu sentia que o Kyo, ele meio que barrava o desenvolvimento dos outros, sabe? Que realmente só aconteceu evolução na primeira metade da série quando o Kyo tava ocupado, tá ligado?
Então eu imagino que eles separaram a arena do grupo pra esse tipo de coisa realmente acontecer. E olha só, crédito pra mim, eu consegui acertar a premissa do episódio com base na prévia de 15 segundos. Porque qual que era a ideia? É a arena, que ela tem que se infiltrar nesse fã-clube aí do maluco, e só ela pode ir pra lá porque ela é a única que seria convincente em estar lá. E por extensão, ela teria que lidar com o problema sozinha até que a Glowing Dawn chegasse para ajudar ela também. E aparentemente o Vandemon não é o único problema desse episódio não, porque, hey, olha só quem decidiu brotar na série, gente, Rose. Eu tenho minhas dúvidas que ela vai ser muito importante nesse episódio, eu imagino que vai ser literalmente a mesma coisa do episódio do leilão do Clay, que ele só tá aparecendo lá realmente pra fazer presença, falar que existe. Mas vamos ver, eu vejo essa sendo uma oportunidade muito boa pra introduzir as duas serviçais da Rose nesse episódio, pra já ir desenvolvendo ela nos próximos episódios. Chance não zero de CKS, hein? Imagina, chega lá, a serviçais da Rose, vão lá e capam o Vandemon. Aí, nossa, eu ia ficar muito puto, cara. Eu também tenho a impressão que isso acontece bastante com o Beat Break. Eu falo que alguma coisa é bait, aí acontece. Eu falo que alguma coisa vai acontecer porque tá muito óbvio que vai acontecer e não acontece. Não, cara, é bait. Vamos lá, vamos fazer psicologia em reversa aqui, ó. É bait, beleza? É bait, mano, é bait, não existe, pô, é inútil, pô, vai chobar, tá ligado? Vai chegar lá, vai ficar com cold heart, é isso, pô. Essa prévia aí, gente, ó, são os primeiros 3 minutos do episódio. Eu também gostei da situação que a Arena foi colocada. Dá pra ver que ela já tá no Mirror World nessa parte aí, então eu imagino que ou o Vandemon abriu a frente, na verdade não, pera. A gente vê as garotas daquele fã-clube do maluco no Mirror World também. Então, tipo, sei lá, imagina isso sendo, sei lá, uma atração dele, tá ligado? Algum tipo de atividade que ele faz nos shows dele pra interagir com o público e, por extensão, o Vandemon se aproveitar do repulso das fãs dele. Cara, filha da puta, hein? Tipo, eu até tinha comentado isso, pô, verdade, o Vandemon, ele se adaptaria muito bem ao mundo de Beat Break, porque, né, essa ideia de vampiro, já faz isso normalmente, mas aí eu parei pra refletir, não, tipo, não muda nada o que ele faz normalmente, tá ligado? Ele só continua fazendo o que ele já faz normal, só que agora ele tem uma dependência disso. Tô interessado no Vandemon em si também no próximo episódio, eu tinha comentado que o Morikawa, ele não voltou pra fazer o Mamemon, mas ele também faz o Vandemon de 02 e, por extensão, 90% dos Vandemons que apareceram depois, incluindo o de Ghost Game. Então, pô, acho que seria muito interessante ver... Não, seria muito legal, na verdade, ver o Morikawa voltando com o papel dele aqui, que ele tem desde 02. E também, fora isso, tem outro destaque da prévia também, que é uma situação até que atípica, porque, cara, pensa comigo, vamos ver se você também consegue lembrar de alguma coisa assim. Tem algum caso em que um Digimon... ele tem um dono, beleza, ele tem um domador, mas esse Digimon ele também tem tipo uns minions dele, porque a gente vê uns Sanglopimons na prévia também, pelo menos uns 3 eu contei, correndo atrás da Pristimon. E tipo, eu estranhei muito na hora, porque não é um cenário muito comum em Beat Break, sabe? O Digimon ter lacaios que também são Digimons. Eu acho que o mais perto que isso chega é o do Borgamon, que também não é o caso, mas é o mais próximo. Não sei, cara, eu não sei se conta, tipo assim, o caso da Haru, que tinha um Shademon e que lá tinha os Gold no Memon também. Não parece muito ser bem o caso, porque é um Digimon muito específico. O Sanglopimon, se não me engano, ele é dito ter um familiar de Digimons vampiros, sabe? Pode ser só o caso de que, tipo, é um Vandemon que achou esses bichos e eles só começaram a seguir ele como eles fariam normalmente no mundo digital. Isso também, tipo, eu imaginei uma possibilidade muito legal. Imagina que, sei lá, o Vandemon ele conseguisse, pelo repulse dele nas vítimas dele, conseguir influenciar o repulso delas ou até o Sapotan pra gerar Sanglopimons a partir disso. E então vai daquela ideia de um vampiro usar o sangue dele, ou o repulso aqui no caso, pra transformar as vítimas dele de certo modo. Eu sei que provavelmente é só uns bichos aleatórios que tava aí, Digimon em grupo meio que existe em Beat Break numa escala menor, tem os Iemons aí, por exemplo, mas eu gostaria de pensar que é isso, porque combina com essa mitologia de vampiro, mas beleza. Pode ser também só para ter alguma coisa pros outros membros da Glowing Dawn fazerem, enquanto a Arena lida com o problema principal também? Pode ser, mas vamos esperar o próximo episódio para ver se realmente eles estão aí só por questão de narrativa mesmo.
Cara, no meio disso tudo, eu pensei em 3 coisas que você estava falando, né? Um exemplo bem forçadíssimo aqui, e assim, o mais antigo possível no anime, eu diria que seria com o Gomamon, sabe? Que tem aquela ideia de ficar manipulando peixe. Aí você tem o Joe, que tem o Gomamon, e o Gomamon tem aquela ideia de ficar, né, controlando os peixes dele lá. Tudo bem que não são Digimon, mas eu falo com você, algo engraçado. Imagina se aquela NPC zona lá, caprichada, do Ghostmon tivesse com ele, até se tornar um Mamimon. Aí você pensa, tá, você tem a Domadora, que tem um Mamimon, que controla, assim, né, mentalmente as pessoas. Como é que ia ficar isso, então? Ia ser perigoso pra dizer o mínimo. Não, fica pior, peraí. Você teria, então, ela, a Domadora, a Tamer, que teria o Mamimon, que controla um Domador, que tem outro Digimon. Não, pera, foi eu pensei... 35 mil é pouco, 30 mil é pouco, 30 mil é pouco. Não, pera, eu pensei em algo pior ainda, cara. Vamos encerrar o vídeo, mas é por aqui. Eu pensei em algo pior ainda. Aquela Domadora do Ghostmon, ele evolui, né, vira o Momimon. Aí você tem a Domadora lá do Momimon. O Momimon controla a Haruko tem o Shademon e o Shademon controla outro Digimon. E se o Shademon for lá e controlar o Mamimon, como é que fica? Caramba! E com muita expectativa para o próximo episódio, o Castbon vai chegando ao fim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam do gostei do vídeo e de se inscrever no canal. Também compartilhem com quem gosta. E até a próxima. Falou! Cara, olha só o que chegou do correio pra você. Chegou, é? E o que é?